Olá, é um prazer falar com você. Vamos para a leitura do preceito diário do dia de hoje, preceito da Seisho no Ie, escrito pelo mestre Seisho Taniguchi. Vamos lá. 18 de julho. Quando uma criança tropeçar e cair. Quando uma criança tropeçar e cair, o que você fará? Se aproximará correndo e a tomará nos braços? À primeira vista, isso pode parecer um ato de bondade, mas nem sempre é uma atitude correta. Dependendo do caso, difere a medida a ser tomada. Mesmo que a criança tenha se ferido, foi apenas uma pequena escoriação, incentive-a para se levantar sozinha e, em seguida, elogie-a dizendo: muito bem, você é um menino forte. Assim a criança aprende que mesmo caindo consegue levantar-se sozinha. É evidente que no caso de um ferimento mais sério é preciso socorrê-la imediatamente e fazer o curativo. Dependendo do caso, deve-se tomar a medida de emergência, levando a criança ao pronto-socorro, mas geralmente um tropeço não é algo tão sério. O importante é saber que tropeços fazem parte do crescimento de uma criança, que nessas horas ela aprende o verdadeiro amor das pessoas que cuidam dela. Que coisa maravilhosa, olha só. Isso aqui a gente não vai remeter só nas crianças. Imagine vocês, jovens, adolescentes, crianças, onde os pais são como uma cama elástica. Está sempre ali porque ninguém pode ferir a criança. Entendeu? Agora, eu não vou falar da forma física, mas da questão mental. Sabe? A criança vai para um lugar, a pessoa, a mãe, o pai fica, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Sabe? Fica psicótico. Então, criam sempre essa forma mental de que a criança é um cristal. Eu vou dar um depoimento para vocês de algo interessante, que é o seguinte. Meu filho entrou na escolinha agora recentemente e ele conviveu muito no nosso núcleo familiar até os 4 anos. Eu queria deixar até mais, até os 6, mas né, a lei não permite. Então, o que acontece? Ele vai para a escola, a gente busca ele, é livre. Meu filho é livre. Sabe? Eu ando com ele na rua, ele cai, levanta, entendeu? Ah, machuquei, machucou, tranquilo. Não dou bola para isso, entendeu? Tirar a ideia das crianças do fracasso. Quando seu filho, por exemplo, machucou, ah, papai tá machucado. Não, peraí. O que você fez para machucar isso? Ah, eu estava fazendo tal. Pois é, toda ação gera uma reação. Isso que a criança tem que entender. Então esse preceito é muito, muito bem objetivado aos pais. Você que protege o seu filho, que é um bebezinho hoje, que é uma criança de 5, 10, 15 anos, até os 15, 16 anos, os pais ainda têm uma questão de moldar o filho. O que acontece? Quando você faz isso, você está entregando um ser humano fraco para a humanidade. Sabe aquele ser humano que vai trabalhar e ele não consegue lidar com o meio e com as pessoas? É uma pessoa fraca? É uma pessoa que qualquer coisinha tira ela do centro emocional dela e ela reage ferozmente? Pois é. Uma das melhores coisas que existem é você dar liberdade ao outro para ele ser o que ele tem que ser. Então, pense bem. Se o outro falhar em algo, deixa ele se reconduzir. Então, por exemplo, meu filho tem vários brinquedos de Lego. Vou até pegar um aqui para vocês verem. Ó. Isso aqui é um brinquedo de Lego. O que acontece? Eu ensinei a ele separar as peças na quantidade certa. Fazer o quê? Para ele poder criar a metodologia dele. E muitas vezes eu vi que eu estava travando a mente dele, porque ele falava assim: papai, eu queria criar outra coisa. E eu, não, deixa montado do jeito correto. Era a minha forma mental travando o meu filho, não deixando ele ser livre. Até que eu fui fazer uma reflexão e eu realmente, né, sou uma pessoa que sei me transformar, ou seja, eu sei voltar atrás em uma opinião que eu dei de maneira errada, e aí deixei ele montar da maneira que ele quer. E depois a gente monta da maneira correta. Então essa interação que existe entre o ser querer manifestar o que ele quer, presta atenção, seu filho tem que fazer o que ele quer. Aí vem a ideia já errada de que os filhos devem seguir somente o que os pais devem. Eu não acredito que as pessoas que acompanham esses materiais não compreenderam que dentro do seu filho tem a centelha divina, tem o Filho de Deus, que faz tudo de maneira correta, desde que ela
possa se manifestar. Os pais reforçam o ego e não reforçam a centelha divina. Quando eu falo para o meu filho assim, ó, não faça isso dessa forma porque isso não é correto, eu estou travando ele. Eu devia perguntar para ele assim, ó, qual é a tua visão sobre isso? Ah, eu queria montar diferente. Então monte, faça o que você deseja. E aí a criança começa a compreender que ela tem capacidade para poder transpor, ou seja, chega numa situação, num trabalho, muitas vezes propõe uma tarefa para ela que é muito difícil, ela remodela aquilo tudo e transforma ela mais fácil, mas isso foi uma criança lá atrás que os pais deram liberdade para ela. Por que que nós, na nossa infância, nós tínhamos toda a liberdade, muito, muito maior do que as pessoas que têm hoje, e nós somos profissionais respeitados, nós somos pessoas que não nos abalamos emocionalmente. Por quê? Porque nós tivemos uma chamada liberdade na criação. E o que nós vemos hoje é um cercado, é toda uma superproteção. Então esse preceito vai exclusivamente aos pais, aos avós que podem alertar, né, os filhos. Não protejam as crianças, deixem as crianças descobrirem o mundo. Deixa as crianças brincarem com terra, deixa as crianças, entendeu? Comer uma coisa que está no chão. Quantas pessoas não sabem o valor do que é a simplicidade, né? E aí você enxerga pessoas, por exemplo, toda vez que a gente fala desse assunto, a gente mexe numa situação que é valores familiares, cultura. Então tem famílias que é de um jeito e tem famílias que é de outro. Então uma coisa é certa que cabe em qualquer lugar. Deixe as crianças manifestarem o que elas são. Assim o mundo vai ser muito mais feliz, muito mais harmonioso, tá bom? Muito obrigado a todos, gratidão, gratidão e gratidão.